Escuta aqui, gente! Olha só, mais Escuta o Mercado Sem Filtro. E hoje a gente tem uma convidada super especial para falar daquilo que eu vivo também todos os dias, né? Minha colega de trabalho, Bianca, da Targ Comunicação. Obrigada pela presença, Um amor. prazer, obrigado por aceitar nosso convite, tá? E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o mercado de marketing, sobre os desafios deles todos os dias. A gente tem vários assuntos aqui pra gente poder tratar sem filtro. E aí, Bianca, topou esse desafio pra falar sem Ah, a filtro? gente tenta, né? A gente vai falando aqui. Bi, vamos lá. Primeiro eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Sobre a Targ, né? Que é a agência de comunicação que hoje você tá à frente. Você tem uma sócia, né? Juliana Teles. A Ju. Um beijo aí, Ju. Depois quero você aqui também. E também fala um pouquinho aí dessa atuação, né? Da sua trajetória, da sua agência, como que fluiu. Conta um pouquinho pra gente. Oi, gente. Primeiro agradecer, né? Obrigada pelo convite. A gente já fez alguns trabalhos juntos, sempre Sim, maravilhoso, né? obrigado demais. A gente está aí no mercado, vai fazer 10 anos, né? Atuando como assessoria de imprensa e relações públicas. A gente já vem de um mercado de muitos anos, né? Eu já estou quase 20 anos no mercado. Parece que eu sou novinha, mas não sou não. Já estou aí já Com numa. essa cara de Já tenho. menina, pensa. Antes da Targ existir, a gente trabalhou na revista Aplauso, né? Então foi da revista Aplauso que a gente adquiriu todo esse know-how, esse network que a gente tem hoje. Então a Targ vai fazer 10 anos de mercado, final do ano, e a gente vem fazendo uma construção, né? Um trabalho que a gente vem de escadinha mesmo, uma construção de agência. Nós somos pioneiras no mercado, né? Com essa parte de relações públicas, trabalhando a parte de marketing de influência, né? Quando a Targ começou, era Facebook que a gente trabalhava, estava no finalzinho do Orkut, a gente chegou a trabalhar algumas estratégias também nessas redes sociais. Então, assim, a gente viu essa abertura no mercado, vimos os influenciadores, os formadores de opinião tendo destaque nas redes sociais. E a gente acreditou nisso e hoje a gente atende aí os maiores eventos do estado, a gente atende 22 restaurantes, né, restaurantes prêmios da cidade. E é isso, e sempre Cartela se de cliente atualizando. rica. E olha só, Bi, quando a escuta aqui começou, porque a minha agência começou lá da faculdade, vocês foram inspiração. Ah, Vocês foram uma obrigada. agência do qual eu inspirava, eu achava muito legal o formato de trabalho e eu acompanhei de perto a evolução de vocês. Então, saiba Obrigada. que a Targ, pra mim, eu tenho com ela como uma agência de inspiração aqui no nosso mercado, que cada dia evolui mais e eu acho que o posicionamento de vocês é muito bacana e a cartela de clientes que vocês têm e o desenvolvimento de todo o trabalho que vocês fazem, também vocês estão de parabéns, tá? Obrigada. Obrigada. É um prazer É, trabalhar com você sempre. obrigado, que é isso. Mas, Bianca, vamos lá. Como que você vive isso todos os dias, assim? Pra gente poder começar. O que mais te incomoda hoje no cenário da comunicação em si? Assim, pra gente começar já sem filtro, pra você falar um pouquinho dessa situação. Assim, como que você lida e você vive todos os dias? Porque você já tem essa bagagem, tem um tempo já, você já vem colecionando muitas coisas. E como é que você lida com o desafio, o dia a dia desse universo? Então, Lucas, a gente tenta se atualizar sempre, né? Por exemplo, eu formei, pós-graduei na primeira turma de pós-graduação de marketing digital do país, né? Pelo IPOG. E esses dias eu fui dar uma olhadinha no meu material, falei, não, vou dar uma lida, e assim, não usa mais nada praticamente. Tudo Então, assim, a gente tem que sempre estar se se atualizando, né? atualizando. Tem muitos livros, inclusive eu posso passar umas dicas depois de alguns livros para você Ótimo, aceito demais. colocar nas suas redes sociais, na escuta aqui. Mas assim, gente, é sempre se atualizar, ficar ligada mesmo nos grandes nomes da comunicação, é, realmente fazer os cursos, né? Eu gosto de cursos de curta duração, eu prefiro essas palestras que eu vejo que traz muito resultado, né? TV Anguera mesmo vem trazendo alguns nomes da área da comunicação, Gustavo Crozar aí, eu não sei se você conhece, mas Uhum, sempre conheço. está trazendo umas pessoas legais aí que inspiram, que dão dicas, inclusive, para os influenciadores. Então, é se atualizar, E, porque o e, mercado, e, senão, engole a gente. exatamente. E nisso tudo, tem alguma coisa hoje assim que te incomoda?
Não, eu acho assim, a comunicação, igual você falou, né? Existe uma prostituição de mercado, né? Só que assim, cada um usa as armas que tem, né? Então, assim, você vê que você é uma pessoa que acredita no seu próprio potencial. Às vezes você quer entrar no mercado, você vai abaixar um pouco o seu preço para entrar, depois você vai. Então, assim, cada Você vai se um posicionando. utiliza as armas que tem. Eu não julgo, né? Eu não julgo, eu brinco assim que a gente já fez muitos trabalhos em forma de permuta, a gente já fez muitos trabalhos para realmente começar a crescer aí no mercado. A gente já participou de bazar, que eu e a Juliana, a gente ia para o bazar para dobrar a roupa das influenciadoras, das idealizadoras, e a gente vendia e era. Então, assim, eu acho que a gente fala dessa questão da prostituição, mas porque eu vejo que tem agências que igual você estava falando antes de começar A gravar. a gravar, assim, não vê como parceria, né? Eu acredito muito na Essa questão das parceria parcerias mútua mesmo, né? entre Essa as cumplicidade. agências, entre os influenciadores, né? Eu acho que é um abraçando a causa do outro e o marketing hoje não é só os influenciadores que fazem um trabalho, eles precisam do apoio das redes sociais, do cliente, eles precisam que o tráfego pago esteja funcionando, Perfeito. né? Então, tudo isso aí é um E trabalho eu em acho também que conjunto. tudo isso que você falou, que é um combo que a gente vai destrinchar aqui durante o programa, também é relação. Tudo isso contribui para essa expectativa do cliente muito alta. Porque como existe muitos profissionais, diversos tipos, todo mundo lutando com as próprias armas. E é como você falou, eu também não sou de apontar o dedo e falar, porque eu acho que não existe uma coisa, uma verdade absoluta de nada. Eu acho que cada profissional lida com a sua profissão, a sua didática, o seu formato de uma maneira diferente. Só que aí entra a questão das expectativas do cliente, né? Eles idealizam uma coisa e quer outra. Eu acho que isso está muito latente no nosso mercado, né? Sim. Porque as pessoas estão muito imediatistas e eu acho que isso também fala muito sobre os últimos tempos, não só no universo de marketing, mas aqui a gente está falando sobre ele. Que as pessoas querem as coisas para ontem, né? E essa questão vem cada vez mais ficando mais latente, porque se a gente não tiver um posicionamento também relacionado ao cliente, explicar que é um processo, que as coisas não funcionam dessa maneira, né? E o que você acha assim? Por que é tão difícil hoje, no nosso mercado, alinhar a expectativa com a realidade com o cliente? Você acha que tem a ver com investimento? Você acha porque as redes sociais às vezes vendem algumas coisas como fature X em tantos meses? Por que você acha que hoje um grande desafio nosso é alinhar as expectativas do cliente para que lá na frente ele não Se coloque decepciona. essa responsabilidade na gente e se decepcione? Assim, as primeiras reuniões que eu costumo fazer, que a gente costuma fazer na empresa, a gente deixa essa expectativa muito bem alinhado, né, em relação a isso. O cliente ele tem que primeiro confiar na empresa. Então, assim, se o cliente não confia, se ele não faz uma pesquisa de mercado, primeiro que se ele está contratando a gente, ele precisa confiar no nosso feeling, né, do dia a dia. Para fazer uma campanha, ele precisa de budget. Ele não vai pagar a nossa empresa para fazer um trabalho e a gente vai fazer um milagre na vida dele. E a gente não faz milagre, né? Verdade. Então, assim, se não tiver um budget, se não tiver uma contrapartida, né, uma permuta que seja, uma verba para a gente trabalhar ações, um evento, né? A gente não consegue executar o trabalho. Então, que ele entenda que ele vai pagar pelo nosso serviço e ele ainda tem um custo para fazer o trabalho acontecer. E tudo isso também, Bianca, é relacionado também, porque muitas das vezes, eu acredito que você passa por isso também, que é o seguinte, o cliente ele busca a gente, né, busca o nosso trabalho, ele quer algo grandioso, né, mas ele não quer ter participação nisso. Então, eu acho que muitas vezes a questão tá assim, eu contratei uma agência, agora você vai fazer por mim. Então, muito disso também vem que, além da questão
do budget, do investimento, dele ter essa ciência, porque eu acho que investimento não é só investir dinheiro, é investir tempo, é tempo de Ninguém qualidade. conhece tão bem o seu próprio negócio, né? Exatamente. Então, assim, a gente está ali para somar, mas a gente precisa do retorno deles, a gente precisa que eles confiram as questões das listas, da lista dos convidados. É isso mesmo que você espera? São esses convidados, esses os perfis que você tinha imaginado? Tá ok, podemos seguir assim, a gente precisa dos retornos dele, para a gente conseguir fazer uma entrega legal. Isso, e muito disso também, eu sempre falo pro meu cliente, olha, não tem como a gente evoluir, te entregar algo palpável se você não participa. Sabe, eu sempre falo pro meu cliente, olha, o mínimo que você tem que fazer é pegar ali, tirar uns 10 minutinhos para ler um planejamento. Se ele não participa, ele não enxerga. Ele não enxerga. E aí, muitas vezes, ele não consegue ver o invisível. O que é o invisível? É a reunião, é o planejamento, entendeu? É essa discussão de brainstorms que a gente tem, essa troca, né? Essa questão mesmo de criação estratégica, porque tudo isso está nos bastidores. Sim, né? com certeza. E tudo isso não é palpável para ele. Então, se ele não tem participação, como é que ele vai enxergar? Quantas vezes a gente incluiu algumas ações no planejamento, o planejamento foi aprovado, a gente foi executar. Não, mas a gente não combinou isso, não, estava no planejamento. Tava no planejamento. E você aprovou. E você aprovou. Isso acontece demais. Então, sim, muitas vezes acontece, às vezes, do cliente ficar chateado, do cliente não gostar, do cliente não aprovar e do cliente entrar numa, às vezes, até num desgaste, porque simplesmente por ele não ter esse tempo de qualidade para prestar atenção para o cliente ou para a agência, né? Então eu sempre falo, gente, participa, a reunião mensal é de suma importância, porque aí a gente consegue alinhar essas expectativas melhor e você consegue ver o invisível, porque o trabalho não é só o post, não é só o trabalho de assessoria. E é uma construção, é uma né? construção, é uma constância. É uma constância, assim. A gente faz alguns eventos pontuais, né? Então a gente pega alguns eventos pontuais para atender, mas assim, empresarial, a gente só atende a partir de 3 a 6 meses, dependendo da demanda. Então, assim, isso assim, 3 meses é começando a enxergar o trabalho. Muitas vezes eu até brinco com a Ju, falo assim, vamos fazer 3 meses, vamos ver se vai fluir bem, se o cliente não é um cliente muito difícil, às vezes é muito exigente e tal. Não que a gente tenha medo do cliente exigente, mas é porque conexão de trabalho, você sabe como é que funciona, sinergia, né? Então, sinergia. assim, a gente já tem a gente sempre tem um jogo de cintura bem bacana com os nossos clientes, né? A maioria dos nossos clientes aí tem anos conosco e tudo. Mas, assim, tem cliente que a gente já vê, não, realmente não vai funcionar, fechou os 3 meses. Quando dá certo, a gente já fecha o contrato anual. Que é o interessante. Que é o interessante mesmo. Eu também trabalho nessa mesma toada, assim, nesse mesmo objetivo, porque eu também acredito muito em relação. Né? Se você gasta uma energia ali à toa, se você vê que o cliente ele tá te contratando mais para mandar você fazer o que ele quer, eu já acho que não é a persona ideal. Porque a gente que é o especialista, a gente que estudou para isso, então o cliente, ele no máximo... Precisamos de voz ativa também, e ele precisa, assim, ele precisa acatar o que a gente faz, ele precisa confiar no nosso trabalho, que é o que você falou ali, né? E aí, com isso também, tem a situação que você falou lá no início, né? Que é o quê? Os clientes que buscam preço, um valor, né? Profissionais e agências também, que vendem volume de postagens, sem estratégia nenhuma. Tipo, eu já vi muito isso. Acho que você também já viu. Tipo, te entrego X posts por mês. Sim, eu te entrego X... Gente, posso te falar isso aí pra você? Nós não fazemos essa parte de marketing digital, De né? social media. Social media. A gente atende essa parte de relações públicas, marketing de influência, assessoria de imprensa, mas eu vejo, pelos meus clientes, uma dificuldade muito grande na questão do social media. Não, é o que a gente vive aqui. É algo realmente que eles... É uma dor empresarial. Tanto que muitos restaurantes, às vezes, têm uma label, né? Que tem ali 3, 4 restaurantes. Eles fazem uma agência própria para alimentar as redes sociais, porque as agências não conseguem entregar o que eles esperam. E acaba que a agência também tem uma certa razão, porque tem muito cliente que, não, eu preciso de uma postagem para amanhã. Não, eu preciso de um conteúdo para hoje. E isso, Bianca, é relacionado também
Eu falo porque eu vivo isso, né, como social media. É porque é aquilo que eu falei pra você, é uma expectativa e uma pressa muito grande. Então, assim, eu sempre falo, eu acho que pra funcionar com uma agência de social media, a empresa tem que ter um âncora lá dentro. Sim, uma pessoa Entendeu? Uma responsável pessoa para. lá. É, Porque assim, porque acaba que ao mesmo tempo que se todas as empresas forem montar uma própria agência dentro da empresa, né? Seja um restaurante, seja qualquer, eles nunca vão contratar de fato uma equipe robusta. Eles vão contratar um cara que ele, vai de fazer qualquer tudo. forma, vai E precisar de qualquer de uma maneira agência, vai vai precisar sim. precisar. E de A qualquer maneira, demanda é se você grande. contrata uma pessoa para fazer todo o trabalho, não deixa Não, de ser uma é, prostituição de mercado. Porque sim, uma pessoa nunca vai não fazer tudo com consegue, excelência. não A consegue. pessoa nunca vai fazer. Não existe isso, gente. Social media não faz tráfico. Social media não filma. Social media não faz foto, entendeu? É isso Social mesmo. media ele trabalha com estratégia, com metrificação, com planejamento estratégico. Só porque isso hoje, social media faz tudo. Sim. Então, hoje, a maioria das dores que é o que você também enxerga nos seus clientes, que eu também vejo nas reuniões com os nossos clientes, é o quê? Ah, o cliente já passou por 10 agências, mas aí por que que já passou por 10 agências? Pois Porque, é. entende? Porque é sempre troca, troca. E aí, às vezes, ficou 3 meses com uma, 4 meses com Não outra, 6 consegue meses, visualizar não um consegue trabalho em visualizar o 3 meses. trabalho. Eu, aqui, na escuta aqui, como a gente tem a ideologia e a cultura de abraçar o marketing humanizado, eu, como agência, eu não pego stories para fazer do cliente. Nossa, mas como assim? A outra agência fazia, eu não faço, porque eu acho que o mínimo que Um dia a você, dia, o né? mínimo que o cliente que está me contratando ele tem que fazer é pegar pelo menos 10 minutos do dia aparecer nos stories. Eu não acredito que eu, como agência, se eu vendo um Ele é conteúdo a cara humanizado, do produto dele, como é né? que eu vou colocar stories diários estáticos para ele? Não Realmente. funciona. Não funciona. Então, assim, eu não acredito nisso e tem muitas empresas que fazem isso no intuito de quê? De faturar, de mais um contrato. Então, eu tenho essa dificuldade eu remo contra a maré e é muito complicado, porque a maioria dos profissionais estão querendo só fechar mais contratos, faturar mais. E aí nisso fica 3 meses aqui, pega um dinheiro ali. Fica 4 meses, um ali, fica. Então, assim, é um ciclo para todo mundo, tanto para o profissional quanto para a agência, entendeu? E você já sentiu que perdeu o cliente para alguém que cobra tipo um terço assim do seu Já. trabalho? E aí você Não, vê que é só uma a entrega gente bonitinha, brinca, maquiada. né? Assim, a gente já teve muitas experiências em relação a isso. E aí, assim, a gente tem um cliente X, a gente faz um trabalho, fala, não, vou testar uma outra agência. Eu acho que às vezes é até bom uma rotatividade de agências, né? Só que aí quando volta pra gente, não, às vezes a gente fala, não, tudo bem, naquela proposta tinha uma permuta, a gente entendia que às vezes estava começando e tudo, mas agora eu brinco, o valor é o dobro, né? Tipo assim, Agora mudou o preço. agora, né, assim. Então, mas com certeza, com certeza. E assim, tem muita agência boa no mercado, né? Não, tem. Muitas vezes a gente realmente perde o cliente mesmo, né? A pessoa tem um Sim. valor um pouco abaixo, que foi o que eu te falei. É o profissional que enxerga a A oportunidade. oportunidade. Aproveitou ali, fez uma puta de uma entrega, o cara fez um trabalho surreal, muito bom, às vezes até, né? Ele pegou o cliente, fidelizou ali e tá tudo E tá tudo certo, entendeu? certo. Se precisar da Exatamente. gente, a gente está à disposição. Isso. A gente pode fazer somas, né? E, não, essa questão de agências, de profissionais, eu acho que uma parcela também da onde o mercado está caminhando e indo, é uma parcela de culpa também de nós como os profissionais. Porque eu acho que muitas vezes a gente somos muito desunidos. Porque eu acho que tem essa questão muito de, eu não vou, eu não consigo atender esse cliente, eu não vou mandar mensagem para Bianca para falar, Bianca, ó, esse cliente aqui me procurou, eu não consigo atender, você consegue atender? Nossa, isso aí a gente faz, a Entende? gente passa o tempo todo por isso, a gente é muito parceiro. Entende? Então, sim, mas nem todo mundo tem essa visão. Tem muita gente que não gosta, que vê a gente como assim, nossa, eu não vou atender, eu não consigo. Se o cliente quiser, ele que procure. Então, eu acho que muita coisa também caminha por esse lado, por essa questão também, sabe? Que é essa questão mesmo da gente não se unir, né? Para educar o cliente. Por isso que esse projeto existe. Porque eu criei ele justamente nessa intenção de tentar unir profissionais, de tentar vir aqui
aqui, ouvir o espaço de vocês também de mercado, pra gente poder, de alguma forma, ser construtivo pro mercado, entendeu? E é um mercado novo, né? É um mercado assim, querendo ou não, essa parte de marketing de influência é tudo muito novo, né? Então, assim, por exemplo, na Targ, a gente precisa de um profissional que está no mercado, vamos supor, uma contratação, que está no mercado e tem experiência de anos. A gente não vai achar. Porque é um mercado novo, entendeu? Agora que o pessoal está entendendo como que funciona tudo isso. Exatamente. Né? Eu acho que você falou certo. As próprias empresas estão entendendo que precisa de uma agência para fazer esse trabalho. Não, eu estava até comentando. Criar essas conexões. Eu estava até comentando com as meninas que trabalham comigo, relacionado que eu acho que esse é um processo, essa banalização e essa prostituição, ela é necessária. Vai acontecer para que as pessoas consigam enxergar. Sim, entendeu? sim. Eu recentemente teve um cliente que falou comigo e aí ele falou assim que estava querendo uma coisa e que ele ia buscar um consultor de marketing. Eu falei para ele assim, você vai buscar um consultor de marketing para falar o que eu já te falei? Ela, não sei o quê. Porque às vezes, muitas vezes acontece de cliente, às vezes, simplesmente te ignorar porque ele não quer te ouvir. Uhum. Então, talvez ouvindo de outra pessoa, talvez vai. A mesma coisa. A mesma que eu vou te coisa. falar. E aí eu fui e falei pra ele, eu falei, não, vai mesmo. Eu acho que você tem que ir, porque você vai ouvir a mesma coisa. Talvez ele te falando, você vai ouvir. Então, assim, já acontece, não aconteceu a primeira, a segunda, né, a terceira vez. Muitos clientes, às vezes, trocam de agência, trocam de profissional. Mas você sabe que na primeira reunião, com certeza você percebe isso já também, né? Sim. Na primeira reunião, você já vê uma expectativa tão surreal que você fala assim, não, acho que não vou... Nossa, e eu tenho pavor disso. Já demiti no primeiro dia. Eu tenho pavor, porque quando o cliente ele vem com muita expectativa, sede no pote... Não, mas problema. o meu faturamento vai aumentar em quantos por cento? Eu falo, não, não, peraí, deixa eu te explicar. Calma. Porque assim, é o que eu sempre falo pro cliente. Gente, a venda ela é uma consequência. E se você não tem solidez ali de presença, de conteúdo, de consistência em nada, como é que você vai vender? Não tem como. Como é que você vai vender uma coisa que você não tem consistência nem de brand, nem de posicionamento, nem de missão, visão, valor? Isso. Então, assim, eu já... peguei a bagagem que eu tenho de mercado, eu já consegui enxergar que quando o cliente ele vem muito na sede e já começa assim, eu vou vender, eu vou futurar, eu falo, ô, amor, eu já falo pra minha equipe, gente, dá não. E é uma construção também, você vai conhecendo o seu cliente. Por exemplo, quantos planejamentos que a gente pega, senta, produz, e no decorrer do trabalho, o planejamento muda completamente. Vai aparecer novas possibilidades, vai aparecer novas ações que a gente não tinha pensado. E falou, não, vamos fazer dessa forma. E é isso, ele precisa confiar no trabalho da empresa e deixar a gente trabalhar. Isso mesmo, deixa a gente trabalhar. Deixar a gente trabalhar. E quando o cliente confia, gente, eu falo isso porque... Tudo flui. Porque aí ele fica no canto dele, ele faz o que é de competência dele, pede pra gente fazer, a gente idealiza, traz, tudo dentro de várias circunstâncias. Se o cliente, qual é o budget que você tem? Vamos trabalhar com o quê? Vamos trabalhar assim. Então dá para trabalhar com isso daqui, dentro da realidade. Eu gosto muito de falar pro meu cliente o seguinte: mas tal concorrente meu faz isso. Ô, meu amor, ele gasta 40, 50 mil de verba por mês. Hoje é a sua realidade? Não. Então não se compare, não. Tá tudo certo. Às vezes eu falo pro cliente, às vezes a gente tem que se contentar sendo segunda opção ali. Tá tudo certo. Daqui uns dias você pode ser a primeira opção. Entendeu? Então eu falo pro meu cliente, fique consciente da sua realidade. A sua realidade hoje é essa. Não se compare. Porque às vezes a gente não sabe a história do outro. Às vezes o outro tem um investidor por trás ali. E aí você é um microempreendedor que tá começando agora no segmento. Com certeza. Entende? Que tem verba para fazer mídia off num aeroporto, numa avenida principal, num shopping. E aí você só tem dinheiro para fazer o tráfego. Como é que você se compara? É isso. Não é verdade? É isso. É babado. E agora, Bianca, fala um pouquinho aí da sua visão, assim, com a Targ, né? Como vocês lidam, assim, com o planejamento, a influência, a assessoria de forma integrada, assim? Como que vocês educam esse cliente sem parecer chato, autoritário? Fala assim, qual que é o molejo que você já teve aí para você se posicionar como autoridade e não ser refém dessa expectativa que a gente tá falando aqui?
Então, assim, a parte do planejamento é muito importante. As primeiras reuniões a gente deixa tudo muito bem, as expectativas muito bem alinhadas, né? A gente não pode prometer na parte de assessoria de imprensa, né? A gente não pode prometer pautas na verdade, a assessoria de imprensa não pode prometer pauta nenhuma. O cliente contrata a gente para fazer um trabalho para que as pautas sejam publicadas de forma espontânea. Né? Agora, eu quero um destaque na capa do O Popular. A gente pode tentar, mas a gente não garante. Então, assim, e se a gente não conseguir, ele vai precisar pagar. Ele vai precisar tirar do bolso dele e pagar. Se não for algo que seja interessante para o veículo de comunicação. E a mesma forma, o influenciador. Influenciador não é vendedor. Né? O influenciador, ele é um veículo de comunicação, eu falo isso, assim, ele é um porta-voz, né? Uma pessoa que influencia ali a comunidade dele, só que ele não tem obrigação nenhuma de vender ingresso, de lotar o restaurante, ele dá visibilidade. Se a máquina estiver girando, que eu sempre falo isso, né? O tráfego pago está funcionando bem, as redes sociais estão bem alimentadas. Vamos supor, a gente vai fazer uma campanha com uma semana com um time de influenciador X para ir num restaurante. Se os stories do restaurante não estiver super bem alimentado, se o tráfego pago não estiver funcionando, né? Os seguidores vão entrar nas redes sociais, vão entrar ali, não vão ver nada, não vão se sentir atraídos pela página e não vai seguir, entendeu? Exatamente. Então, assim, e a gente não tem culpa, e ele vai jogar o dinheiro dele fora, entendeu? Então, assim, Total. o tráfego funcionando, as redes sociais funcionando, a gente fazendo um trabalho legal de marketing digital, de marketing de influência, a gente credibilizando com assessoria de imprensa, o atendimento sendo legal, porque isso tem a parte deles também. Sim. Não adianta a gente fazer um trabalho maravilhoso com os influenciadores, com os jornalistas, e na hora que os clientes, os seguidores vão lá, a comida não tá legal, o atendimento não tá bacana. O evento, por exemplo, já teve evento que a gente atendeu e que o banheiro aconteceu foi de viralizar conteúdos ruins pro evento. Não, já aconteceu comigo. Entendeu? Então, assim, a gente faz um trabalho, a gente tenta fazer com que o evento seja visto. Agora, o restante é com você, meu querido. É você e é bem legal, porque aí você sendo didático assim, você passa a ser profissional, você alinha muito bem essa expectativa do cliente e você tem essa questão do cliente saber onde é que ele está entrando, o que ele está fazendo e o que é o papel dele. Porque aí, depois, o que acontecer, você foi lá e levou os influenciadores, fez uma campanha bacana e tudo mais. E aí, por exemplo, teve algum cliente que foi através de um influenciador, não gostou de um prato, não gostou de uma estrutura do banheiro, de uma sujeira, aí não é com você. Isso não tem nada a ver com você. Né? Ele tem que aproveitar a oportunidade que... vamos fazer uma campanha com jornalistas. Aproveita que eles estão indo lá e faz um negócio bem feito, né? Isso. Já que vai fazer um trabalho aí de 3 meses, vamos mobilizar toda a equipe para fazer uma entrega legal. E eles veem o resultado acontecer. Isso. E assim, e entender que eu acho que quando você tem esse posicionamento firme, esse posicionamento de ser didático, por mais que nem sempre funciona. Eu falo isso porque eu tenho esse mesmo posicionamento a partir da apresentação de proposta da minha empresa. Mesmo eu sendo didático, às vezes acontece do cliente ainda não entender. Porque eu acho que a gente está nesse processo do cliente entender de fato o que é marketing, o que é marketing de influência? Muitas vezes também, com certeza você deve passar por isso, os clientes, eles veem algo acontecer, uma ação acontecer num restaurante X. Eu sempre cito o restaurante porque é a nossa maior expertise, né? Eu vi que aconteceu no restaurante, vamos fazer igual? Não, a sua estratégia é completamente diferente. O seu público é completamente diferente, entendeu? Não adianta. Né? Então, assim, a gente tem público se tratando de eventos, né? A gente tem público teen que vai divulgar, um time de divulgação que vai divulgar uma peça da Disney,
A gente tem um público que vai divulgar um show da Sandy, a gente tem público para divulgar um Roberto Carlos da vida. Sim. Entendeu? Total. Então, a estratégia para cada um é completamente diferente. Né? Coisas distintas. Né? E aí é onde entra o que a gente estava até conversando, que é a situação de não se compare, porque cada um tem uma persona, cada um tem uma estratégia, não dá pra colocar a carroça na frente dos bois, né? E às vezes até o público até pode parecer com alguma referência que ele dá, mas às vezes você tá no processo, é um processo, é um caminhar, então você não pode pegar isso aqui e já pular pra lá e indo, né? E aí, afirmando isso, você também, a gente deixa muito mais claro pro cliente que não é fórmula mágica, não é um gênio, né, que você vai E contratar. muitas vezes você faz uma estratégia que às vezes não deu certo, mas vamos continuar fazendo, E isso né? é o que eu falo pro cliente. Cliente, não tem como. Marketing Não deu não é certo. receita de bolo. Às vezes, você é um médico. Às vezes, vai fazer uma estratégia com um médico e vai dar super certo. Às vezes, com você não vai dar certo. Olha, a gente já teve uma estratégia que a gente utilizou para um cliente que foi muito sucesso. Foi um sucesso, assim, surreal. Eu falei assim, não, vamos pegar essa estratégia e vamos aplicar nesse outro cliente, porque pode ser que dê certo. E foi um fiasco. Então, assim, isso aí pode acontecer. É testes. E aí fala assim, ai, mas não deu certo. Mas, assim, vamos. A própria influenciadora, eu já vi influenciadora que deu um retorno surreal para uma determinada marca, indicamos para fazer uma nova campanha e não foi aquilo tudo. E é muito gostoso, E é ô, isso. Bianca, quando o cliente tem esse nível de consciência, porque você começa a trabalhar com mais qualidade, você tem um nível intelecto mais elevado, você tem uma saúde mental mais elevada. Por quê? Porque você não se sente preso, porque hoje o que os profissionais de marketing, de comunicação passa também, é que às vezes eles não conseguem entregar uma qualidade por pressão psicológica. Então, sim, eu conheço vários colegas que dá burnout, que tem que ter acompanhamento psicológico. Por quê? Porque é o tempo todo colocando à prova e você tendo que falar o que você faz. Sendo que um médico não passa por isso, entendeu? Um personal não passa por isso. Né? Ou se passa, Porque passa também menos. argumentando, sendo que você me Entende? contratou. Porque é esse universo onde todo mundo acha que post todo mundo faz, foto todo mundo tira, vídeo todo mundo grava, e não é. É aquela coisa que a gente mencionou aqui. O que rola nos bastidores é o invisível que às vezes vocês não enxergam. Então eu acho que é muito delicado essa questão do cliente de não ter esse nível de consciência, porque às vezes cai um peso sobre nós que é difícil segurar essa barra, entendeu? Mas assim, com muita persuasão, com muita perseverança, você consegue. Basta estudar, como a Bianca disse, basta se dedicar. Ninguém é profissional de marketing de workshop de final de semana, tá? A gente não existe especialista de final de semana, não existe especialista que acabou de fazer um curso de 7 dias e se diz, não existe isso. Não existe combo de post que vai te trazer resultado, tudo isso é ilusão. E eu vou te falar, 700, 800, R$ 1.000 que você gasta com um profissional de marketing barato, é R$ 1.000, é menos R$ 1.000, porque não vai servir de nada. Eu falo isso porque pode ser qualquer valor que você acha que você tá pagando muito, mas você tá jogando seu dinheiro na lata de lixo. Falei, eu sou um filtro aqui. Mas vamos agora pro bloco final, que é o sem filtro. Já teve vontade de demitir algum cliente? Fala, Já. Misericórdia, em nome de Jesus. Já tive vontade. Já teve? Demitiu ou ficou lá? Demitimos. Ai, nossa, Você não tô dá dando conta mais, licença, não tô... Obrigado. Não, já devolvemos dinheiro, a gente já... A maioria dos nossos contratos, assim, a gente deixa o cliente muito livre. Inclusive, se ele amanhã quiser suspender o contrato, a gente não quer cliente insatisfeito trabalhando, né, conosco. Então, assim, a gente quer que realmente que o trabalho flua de uma forma leve, que eles estejam satisfeitos. Se houver uma pontinha de satisfação, eu já fico incomodada. Né? Nossa, então, é chato isso. Quando a gente começa a perceber que o cliente já não está assim, fala assim, não está fluindo. Eu já mando mensagem no pessoal na hora. Falo assim, amor, você acha que está valendo a pena? Quer continuar mesmo? Está tranquilo? Vamos continuar? Porque se você quiser, a gente pode suspender, não tem problema nenhum, entendeu? Ótimo. Então, tem que ser assim, aqui o meu analista, ele até puxa minha orelha porque eu sou muito língua solta. Bianca do céu, sou sem filtro total. Porque assim, me dá, às vezes eu fico muito incomodado
quando o cliente, ele idealiza uma coisa na cabeça dele que só funciona na cabeça dele, entendeu? E muitas vezes tem a ver com... Mas você sabe que uma vez isso já aconteceu, na verdade já aconteceu umas 2 vezes. O cliente falou assim, não, eu quero, então vamos fazer. A sua conta em risco. O investimento é seu, a gente vai executar. Agora, se der errado, que deu errado, né? Que foi um fiasco, inclusive, não temos culpa disso, né? Então, a gente executa. E aí pronto, a gente já né? sabe o resultado. Não, né? e é isso que eu tava falando, isso me deixa muito incomodado, porque às vezes o cliente ele idealiza uma coisa na cabeça dele, que essa coisa que ele idealiza requer um budget gigante, ele não tem, e aí eu falo, cara... Teve um cliente uma vez que falou assim, eu quero uma ativação de marca. A gente tá fazendo muito isso agora, né? Ativações de marca vem crescendo muito dentro dos eventos, né? Parte de patrocínio, stand, né? A experiência dentro dos eventos com as marcas. Mas eu vi uma ativação maravilhosa no Rock in Rio. Foi um negócio surreal, eu quero fazer igual. Eu falei assim, não, tá bom, a gente pode fazer igual, mas você tem noção do custo daquilo ali? Porque assim, né, a gente pode executar, desde que você entenda que vai ser um valor alto que você vai pagar, mas que vai valer a pena, né? Porque... Então, assim, não tem noção. Não tem muita noção. Assim, e a gente cabe a nós explicar. E explicar. Porque, às vezes, realmente... É igual... A gente não tem muita noção questão de medicina, questão de ideia. Então, não tem. A gente explica. Agora, não, quero fazer, isso. Ok. E é isso. Eu acho que a nossa função é sempre tentar educar da melhor maneira, tentar ser didático. Os clientes conscientes, menos ignorantes, eles vão enxergar, eles vão te ouvir. Porque, querendo ou não, temos bons clientes também, bons clientes no mercado que está cada vez mais caminhando para entender a importância do mercado. Eu percebo que eles querem, muitas vezes, eu até brinco com a Ju, minha sócia, eu falo assim, Ju, isso aqui foi uma consultoria que a gente deu, né? Você percebeu? A gente marca, tem algumas reuniões que os clientes querem contratar o serviço da Targ e tal. A gente marca, todas as primeiras reuniões é online. Justamente por isso, inclusive. Então a gente vai, explica o nosso... Não, mas o que você acha que a gente faz? Você acha que eu faço um evento? Teve uma cliente, uma pessoa que eu falei assim, gente, eu imaginava que ia fechar realmente, praticamente estava fechado, né? Eu passei uma consultoria, falei, não, eu acho que é o seguinte, você vai fazer um disparo. Você acredita que ela pegou o modelo certinho e fez. E executou? Quem que foi a burra da história foi eu, né? Eu devia ter Olha, mas foi assim, você. Né? Mas assim, não é... Mas eu já fiz muito isso. Já vê que o mercado, ele tá se atentando, ele quer entender. Ele tá. Só que eu acho também usar de má fé. E a gente tem que aprender também. Meu tempo, e aprender a ter esse filtro. A gente também tem que parar de ser bobo. Eu também já fiz muito como você. O cliente vem pra reunir comigo e ele fala, mas o que eu faço? Você acha que ficaria bom? E a gente vai soltando. Hoje eu já consigo falar, não, mas isso quando pede lista? Nossa, me manda a lista pra mim ver, aí entra em contato com o influencer. Não, primeiro eu queria ver a lista de vocês pra ver se é isso mesmo. Não, deixa eu te falar. Você fechando o contrato com a gente vai elaborar uma lista e a gente vai te passar. Tá né? bom, querido, porque esse é o nosso trabalho. Mas enfim, Bi, muito obrigado pela sua parceria, pela sua presença. Acho que o papo foi muito gostoso, acho que a gente conseguiu passar muito conteúdo pra vocês. A gente tem muito mais coisa pra falar, a gente poderia ficar aqui 2 horas, né? Mas... num outro momento a gente traz um outro tipo de assunto diferente pra gente poder debater. Mas obrigado por trazer sua expertise aqui, tá? Saiba que admiro você, admiro sua agência, continue crescendo, conte sempre comigo, tá? E é isso aí, gente. A gente fala daqui, você escuta daí. Não esqueça de curtir muita gente aí, tá? Ou no Spotify, no YouTube. Se inscreva no nosso canal. Gente, esse canal eu tenho certeza que vai crescer demais. Inclusive, eu quero trazer uns convidados aqui. Traz mesmo. Vou te indicar umas pessoas muito legais que eu acho que vai... Perfeito. Umas pessoas ainda mais sem filtro. Nossa, eu gosto de gente sem filtro. Traz mesmo. Meu amor, obrigado, viu? Um beijo pra você, gente. Tchau, tchau. Até mais.